se os seus personagens e o narrador tiverem opiniões muito fortes na ficção, e essas opiniões não forem contrapostas dentro da sua obra, a sua imagem como escritor certamente vai ficar associada a essas opiniões. Então a grande pergunta aqui é a seguinte: como é que você faz para escapar desse problema? Como é que você faz para que a cosmovisão do seu livro, para que a mensagem do seu livro não pareça negativa, não pareça preconceituosa, não pareça burra? E, bom, esse é o papo que a gente vai ter no próximo vídeo. Meu nome é Lucas Rosalém, eu sou escritor e nesse canal a gente fala sobre escrita criativa e teoria literária. O meu objetivo aqui nesse canal é fazer você escrever melhor, mas também fazer você pensar em algumas outras coisas que os canais geralmente não te falam. E neste vídeo a gente vai conversar sobre como não ser um escroto na literatura, desculpe o palavreado, como não ser um babaca, ou talvez como não ser considerado uma pessoa repulsiva pelas pessoas que leem as suas obras. Porque a gente conversou no vídeo anterior sobre o fato de que o narrador de uma obra ficcional não é o autor da obra, nunca, em nenhum dos casos. Mas se até os escritores confundem isso às vezes, imagina então o leitor. Isso pode fazer com que o leitor projete sobre você, que é o autor, o discurso da obra. Ou seja, ele vai ver a mensagem da obra e vai achar que aquela coisa que está na boca do narrador, aquelas opiniões ali que às vezes são absurdas, sejam as suas próprias opiniões como autor. Então isso pode acontecer por imperícia sua como escritor, pode acontecer por imperícia do leitor, mas pode acontecer também porque você vacilou na obra e escreveu uma coisa ali que realmente parece fazer apologia ao crime, a coisas imorais como adultério e outras coisas, né, relacionadas a assuntos sensíveis e tal. Então talvez não seja nem culpa do escritor e nem culpa exatamente de você não ter deixado claro o seu discurso. Talvez você tenha feito isso mesmo porque você não se incomodou. Então a gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Uma outra coisa também que não dá para deixar implícito é o pedido de like, né? Deixa o like aqui no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito e deixa um comentário aqui pra gente também, faça alguma observação, porque de repente a gente transforma isso em um novo vídeo. Agora bora lá. Imagina então que você fez lá um texto muito legal, uma ficção muito sofisticada de crítica social e tal, né? Fez uma crítica irônica muito interessante, mas aí metade do teu público, a metade dos seus leitores simplesmente não pegou essa ironia. E aí no pior dos casos, as pessoas podem entender o contrário do que você queria, né? Então no fim das contas você pode se queimar justamente com o público que você queria cativar. A culpa pode ser do público, de repente com baixo nível cognitivo? Pode ser, mas espera aí, né? Você como escritor vai ficar contando com o nível cognitivo do seu leitor? Você vai ficar contando com a sorte? Se os seus personagens ou o seu narrador tem uma opinião muito forte na sua ficção e essas opiniões não foram contrapostas na própria obra, é claro que a sua imagem como autor vai ficar associada com essas opiniões. Não adianta você depois ir para o Twitter, fazer textão no Facebook, fazer vídeo de esclarecimento. Rapaz, você já se queimou, já se queimou. Então toma cuidado com o que você escreve, toma cuidado com o jeito que você prepara o discurso da sua obra. E também vamos combinar, né, meu? Para de fazer literatura com crítica social, ninguém aguenta mais isso, cara. Porque vamos dizer que você teve uma intenção muito nobre lá de fazer uma crítica muito interessante, não aguento mais isso, cara. Mas aí, cara, se você teve uma intenção, o seu chute bateu na trave, já era, meu amigo. Entendeu? Já era. E de qualquer forma, mesmo que você não queira, a sua obra vai carregar uma cosmovisão implícita, no mínimo, tá? O protagonista, as suas ações, os dilemas, tudo isso somados à tonalidade que o narrador dá para a obra, vão erguer uma cosmovisão, ainda que seja implícita, como eu falei. E o leitor tende a associar essa cosmovisão à mente de quem fez a obra, nada mais justo. Então pensa no seguinte, né? Se o herói, ele age sempre de uma forma cruel, né, e a narrativa acaba meio que justificando essa postura dele, isso vai parecer dizer para o leitor que essa crueldade está sendo aprovada por você, que é o escritor. Se o narrador, mesmo irônico, insiste num certo conjunto de valores, é óbvio que esses valores vão ser lidos, vão ser entendidos como uma espécie de eco dos seus valores, da filosofia do autor por trás da obra. E tudo bem, eu falei no vídeo anterior sobre o fato de que o narrador nunca é o autor, mas se nem os autores às vezes entendem essa diferença, eu falei isso no outro vídeo também, imagina o leitor tá prestando atenção ali no que os personagens falam, no que eles pensam, no que eles sentem, e esse é um ponto importante, mas o leitor tá prestando atenção também naquilo que a narrativa parece recompensar ou punir na sua obra. Em muitos casos, tudo se resume a quem vai ganhar no final, mas é claro que essa é uma visão meio reducionista da coisa, porque a gente tem peças de tragédia, por exemplo, em que a gente acaba ficando do lado do personagem que passa pela tragédia, porque a peça
mostra pra gente que a tragédia aconteceu com uma pessoa boa. Mas de qualquer forma, às vezes o problema está naqueles discursos que ficam sem respostas. O personagem pode fazer alguma coisa desprezível e o narrador não fala nada como se ele estivesse do lado do personagem, mas aquilo é considerado como uma coisa normal. Então até aquilo que você não diz está dizendo algo sobre o discurso da sua obra. Vou dar um exemplo óbvio, tá? Imagina que na sua obra, todos os personagens que você compôs, talvez sem querer, todos os personagens masculinos são extremamente manipuladores, enquanto todas as personagens femininas são vítimas muito ingênuas. Poxa, é óbvio que isso traz uma mensagem específica, parece que você está querendo dizer alguma coisa a mais do que o próprio texto diz. Até o tipo de arquétipo que você usa, o tipo de narrativa, os símbolos da história, eles podem apontar para uma mensagem muito clara para o leitor que você não pensou. E é por isso que é importante estudar um pouco de semiótica, estudar um pouco de simbolismo, porque isso pode fazer falta na tua obra ou pode prejudicar a tua obra caso você ignore. Mas voltando aqui para exemplos mais fáceis, se você escreve uma história onde a violência sempre parece resolver todos os problemas e nunca tem consequências reais, você está passando não só uma mensagem, querendo ou não, mas também uma imagem sobre o que você pensa. Você pode dizer assim, eu não ligo para o que as pessoas pensam, mas até nesses casos você pode estar causando um problema para você maior do que você imagina. Você já pensou que o tipo de coisa que você escreve nicha o público que vai gostar de ler as suas coisas? Porque é isso mesmo, a maioria das decisões narrativas que você faz, das decisões artísticas que você faz, escolha de tema, tipo de personagem, isso já está definindo um público-alvo. O problema é que às vezes você não sabe que está fazendo isso, você faz isso por imperícia. E aí o problema pode ficar pior ainda quando a sua obra acaba atraindo um público que se identifica justamente com aquele aspecto da sua obra que você nem concorda, com aquele assunto, com aquele tema da obra que você acha um absurdo defender. A gente estuda um pouco sobre isso na teoria da recepção, você pode procurar aí livros sobre isso, mas a recepção, que é como os leitores vão entender a sua obra, pode transformar um texto que às vezes era só experimental em uma bandeira ideológica de algum grupo que você despreza, inclusive. Algum grupo que você jamais pensou em apoiar. Deixa eu dar um exemplo aqui muito engraçado para você. Você deve saber que o filme brasileiro Tropa de Elite foi feito para criticar os policiais que subiam no morro e tratavam lá os traficantes principalmente com muita brutalidade. Mas você conhece alguém que não gostou do que viu no filme? Porque o brasileiro, de forma geral, adorou aquele filme. O Capitão Nascimento virou um símbolo nacional. Enquanto na cabeça do Wagner Moura e do roteirista lá, que eu não lembro o nome do cara, não me importa, Padilha, né? A ideia deles era o contrário. Eles queriam fazer um vilão ao invés de fazer um herói. Agora imagina que você escreva uma obra e o seu personagem, que de repente apareça várias vezes em cenas sexuais abusivas, por exemplo, e aquilo que por alguns poderia ser lido como uma crítica literária muito sofisticada, um comentário social, pode ser ao mesmo tempo aquilo que vai gerar uma base de fãs com desvios morais que adoram você por ter escrito aquilo porque você representou eles lá. Ou seja, você acabou escrevendo uma história que valida um comportamento que você mesmo despreza. E como eu falei, não adianta depois você ficar resmungando, o pessoal entendeu errado, não sei o quê, porque por mais que você esteja certo e o seu texto dê indicativos claros de que as pessoas entenderam errado, acontece que as pessoas que entenderam errado estão num número suficiente para que isso vire um problema, se não social, pelo menos para você, para a tua reputação. Como é que a gente faz para resolver isso aí, né? A primeira coisa que você vai fazer é deixar sinais claros dentro da obra. Se você quer apresentar um discurso problemático, você precisa criar dentro da sua narrativa elementos que contraponham esse discurso. E aqui eu não estou falando de ser didático não, tá? Não estou falando de fazer uma explicação óbvia ali. Pode ser uma coisa mais estrutural, uma coisa mais sutil. Por exemplo, nas consequências da narrativa, nas consequências dramáticas, ele, com outros personagens reagindo. Pode ser o tom do narrador mudando, percebendo o problema. Mesmo que o narrador seja em terceira pessoa, inclusive, tá? Assista o nosso vídeo anterior que você vai entender. Mas enfim, a própria estrutura da sua história pode mostrar que está punindo certas atitudes. Ou que está reprovando certas atitudes. No mínimo, você precisa mostrar na sua obra, precisa apresentar na sua obra uma tensão. Você precisa mostrar que existe um conflito de valores. Até porque se a obra mostrar só um discurso,
sem nenhum contraponto, o leitor vai assumir inevitavelmente que aquele discurso é o seu discurso. E como eu disse, eu não estou sugerindo aqui que você coloque um disclaimer, né? Faça uma propaganda moral e tal. Eu estou falando de você usar as próprias ferramentas narrativas. A ironia, as consequências dramáticas, o contraste entre os personagens, a distância entre o narrador e o protagonista. Isso tudo vai criar, no mínimo, um espaço interpretativo. E quando você faz isso, você está sendo estratégico, você está escrevendo com prudência. E tudo bem, eu não estou falando que é fácil fazer isso caso você se meta numa de escrever sobre temas muito sensíveis. Não sei por que você faria isso, mas realmente aqui o dilema está em como medir a distância entre a estética e a ética, entre também o narrador e o autor. Isso sem você esquecer que o povão mesmo não vai fazer essa distinção. Essa distância para as pessoas talvez não vai ser tão óbvia. Então assim, a teoria pode até ser suficiente para livrar sua consciência como escritor, mas pode não ser suficiente para te livrar de uma má reputação. A situação piora se as pessoas descobrirem que você está focado em escrever esse tipo de assunto. De repente lá você tem 10 obras, 5 dessas obras tratam dos mesmos temas e nenhuma dessas obras mostra que existe um contraponto ao discurso, àquela imoralidade que a sua obra está mostrando. Se você escrever 10 obras com temas absurdos, com cenas absurdas, sem que a própria obra distingua você do discurso em si, você não vai poder falar que são só personagens, que é só literatura ficcional, né? Porque esse padrão vai dizer muito a seu respeito. Você não pode esquecer que cada decisão narrativa sua vai ajudar nessa composição de um rosto moral do próprio autor. É óbvio que aquilo que se repete nas histórias, que se repete nos personagens, vai ser percebido como um reflexo do próprio escritor. E mesmo que você diga que não liga para sua reputação e você acha que a literatura não deve se curvar à opinião pública, você tem que considerar que uma má recepção brutal das suas obras pode encerrar sua carreira antes mesmo de começar. As editoras não vão querer contato com você, os leitores não vão resenhar os seus trabalhos, e no pior das hipóteses, aí até os seus amigos podem ficar meio ressabiados com o tipo de pessoa com quem eles estão se relacionando, porque se você não deixa claro o discurso, a mensagem, que no teu texto é imoral, como uma mensagem imoral, o que é que isso diz ao seu respeito? Pensa um pouquinho nisso. O que é que você acharia de um amigo seu que só escreve sobre perversões sexuais? Ele só escreve sobre isso. Eu só consigo pensar que uma pessoa que escreva só sobre esse tipo de assunto é porque ela gosta disso. Ah, não, é porque eu escrevo sobre isso aí porque é isso aí que dá dinheiro. Não, não é isso que dá dinheiro. Apesar de qualquer porcaria que você use como tema, você sempre vai achar demanda. Mas pô, você vai defender esse tipo de coisa? Você vai ficar satisfazendo esse tipo de público? Pensa um pouco melhor nisso, né? E não adianta você se esconder atrás de outros autores do passado que fizeram alguma coisa parecida e tal, porque cada autor nasceu num contexto, escreveu num contexto diferente. As pessoas têm reações diferentes ao longo das épocas. Então, por exemplo, se você pega um Nelson Rodrigues, que para mim é o maior escritor brasileiro de todos os tempos, você vai ver que ele escreve muita coisa ali imoral, ele mostra os personagens fazendo muita imoralidade, ele gosta mesmo, por exemplo, de adultério, né? Mas poxa vida, nos textos dele sempre fica claríssimo que aquilo ali é uma crítica a esse tipo de gente. Mas tipo, sempre mesmo, sempre tá na cara que aquilo é um deboche desse tipo de gente. Uma outra pessoa que fez umas coisas parecidas foi o Balzac, você tem o Flaubert também. No Brasil você tem ainda um outro cara que faz isso de um jeito mais incisivo, que é o Rubem Fonseca, que morreu faz pouco tempo, aí morreu com 94 anos de idade. E ele era um especialista em escrever, como o pessoal gosta de falar, né, de uma forma seca e direta, sobre a falta de sensibilidade das pessoas. Mas fica muito claro nos textos do Rubem Fonseca que ele não está fazendo uma apologia daquilo ali. Por exemplo, para não ficar no ar aí o que eu estou dizendo, o Rubem Fonseca tem um conto chamado O Passeio Noturno, em que ele narra a história breve ali de um executivo que, porque ele está todo dia estressado, todo dia cansado, antes dele chegar em casa, se eu não me engano é assim, antes dele chegar em casa, ele dá uma volta de noite pela rua para desestressar. Sabe como que ele faz isso? Ele procura uma vítima para ele atropelar. Depois que ele atropela a vítima, é como se fosse um desabafo. Então ele fica aliviado, volta para casa como se não tivesse acontecido nada e fica tranquilo, porque agora ele está em paz. E com base nisso, você até poderia imaginar o seguinte, né? Ah, entendi, então o Rubem Fonseca é esse cara que gosta de criticar o capitalismo, criticar a classe média alta e tal. Então, não é isso que ele faz. Ele critica sim a classe média alta, mas ele critica todas as alas da sociedade. Por exemplo, ele tem um conto chamado Feliz Ano Novo, em que ele vai narrar a história de alguns marginais que no Ano Novo
resolvem invadir uma casa de classe alta, mas para simplesmente tacar o terror lá. Tem uma mensagem muito interessante ali, tem uma crítica muito interessante, porque aquele grupo ali de marginalizados, pessoas pobres, que tem como uma motivação inicial sair daquele sistema, tentar sobreviver àquela realidade deles, que é uma realidade difícil, de pobreza e tal, no fim das contas se transforma em outra coisa. Porque quando eles estão lá na casa que eles invadiram, eles agem de uma maneira cruel, extremamente bárbara, matando, estuprando, quebrando completamente aquela ideia que alguns grupos, que você sabe bem quem, gostam de ter sobre bandidos, sobre criminosos. No apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá pra ver esse tipo de coisa não, tá? Vocês estão muito mal informados, estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. E veja, quando você lê o conto, você não tem dúvida de que essa é a crítica. O conto é pesado, ele tem várias cenas violentas, mas você não tem dúvidas do que é que o Rubem Fonseca está tentando te dizer. Ele não faz a barbárie ali, ele não descreve os absurdos a troco de nada, por mero entretenimento. Ele não é um idiota. Você é um idiota se você não entendeu o que ele está escrevendo ali. E se você acha que eu estou exagerando, é só você puxar na memória aí para lembrar as críticas que se fazem àqueles filmes de terror ou que tem gore, alguma coisa assim, onde as pessoas claramente percebem que as cenas chocantes são só para chocar mesmo. Não há nada de especial, nada literário em você simplesmente escrever uma cena absurda. Se esse absurdo, essa atrocidade for um fim em si mesma, só para de tentar chocar, escreve um negócio decente. Tente ser escritor de verdade e prender o leitor pela história que você está escrevendo. Então assim, eu não tô dizendo que você, quando vai escrever, tem que escrever com medo, tem que evitar todos os temas polêmicos. Não, pelo contrário. O que você tem que fazer, na verdade, é entender essa dinâmica para você ter mais liberdade e não menos. Mas claro, para você não ser um idiota quando escreve também. No fim das contas, quando você entende como o público pode analisar a sua obra, você se prepara melhor, você planta coisas, planta pistas na sua obra que sejam inevitáveis, seja por efeito que você queria ou pelo menos para se defender. E poxa, convenhamos, né? Um texto que mostra coisas pesadas, ele seria muito mais eficiente se ele tivesse essa ambiguidade, se ele tivesse uma ironia com contraposições de vozes e não só uma exposição do absurdo. Se você quer se defender contra interpretações simplistas ou opostas ao que você desejava na sua obra, você tem que começar a escrever de um jeito mais consciente, mais estratégico. E claro, né, você não pode ignorar que mesmo com isso tudo, você não consegue garantir que o público vai entender o que você está fazendo. Então, sinta-se livre como autor para explorar, para se arriscar, mas sabendo que as escolhas narrativas que você faz vão compor a imagem que as pessoas vão ter de você. E em partes você consegue resolver isso com aquela discussão que a gente teve no vídeo anterior, que é sobre a diferença entre o narrador e o autor e como você distingue isso no próprio texto. Mas tem um outro fator interessante também, muito importante, que é você definir o narratário do seu livro. Presta atenção aqui, se por um lado o narrador não é você, o narrador é um personagem dentro da obra sempre, para quem ele escreve também é dentro da obra. Por mais que esse narratário, o destinatário da narração, seja implícito, pensar nisso pode te poupar de alguns problemas e esse é o assunto do próximo vídeo e eu espero você lá.